tarde, boa noite. Eu sou Mônica, metodadora, filha da Isa. E eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Eu agradeço desde já a presença, a escuta. E queria agradecer muito, muito a toda a organização, né? É uma data oportuna, necessária, pertinente para que a gente debata e que esses debates se façam presentes ao longo de todo do nosso ano, da nossa vida, assim espero. Queria agradecer a todo mundo que tem me acolhido aqui, sido muito gentil, obrigada. Queria agradecer também a Lia, que me deu esse convite, né, em nome de toda a organização. A Lia foi minha orientadora, é uma pessoa com quem eu tenho aprendido não só as epistemologias da raça, mas tenho aprendido a ser um ser humano melhor. Então, eu sou sempre grata a ela. E queria agradecer também, poder falar, né, um pouquinho, parabenizar pelo evento. Acho que nesse momento não só, né, na Semana da Consciência Negra, mas nesse momento a gente está numa universidade federal, eu estou numa universidade estadual e já percebo impactos. Eu sei que vocês estão numa universidade federal e está aqui nesse momento falando de consciência negra, falando de racismo. Não tenho nenhuma dúvida de que isso é resistência, de que estamos na contra-hegemonia. Então, muito boa sorte e sigamos. Eu sou uma psicóloga social, então é desse lugar que eu vou falar um pouquinho sobre como eu tenho pensado nos engendramentos, né, entre raça e saúde, entre os sistemas e as formações raciais e o desdobramento disso na saúde das pessoas pretas, sobretudo. Então, a gente vai falar um pouquinho na minha fala, eu vou trazer alguns conceitos, né, que são próprios da psicologia social, da psicologia sociohistórica, e a partir disso que a gente vai pensar, o humano, a gente vai pensar a gente, vai pensar o que é a gente preta, e a partir daí também pensar o que é saúde. Eu espero que a fala não fique muito enfadonha, eu espero que vocês entendam, mas a gente também vai ter um tempo para discutir, tirar dúvida, e eu também já estou um pouco tranquila, porque eu sei que vocês estão tendo aula com a Lia, tendo este grande privilégio e oportunidade, então eu sei que tem um trabalho aí que já foi feito, né? Você vai usar o data show? Desculpa. Não vou usar o data show, a gente só vai conversar, que é de modo geral como eu sempre procuro fazer as falas, enfim. E eu vou sair daqui bastante satisfeita se vocês já saírem daqui entendendo o porquê a ideia de que o racismo adoece é uma afirmação verdadeira, mas que deve ser questionada. Essa é a minha intenção com essa fala. A gente vai chegar lá, a gente vai desenvolver um raciocínio para chegar nisso, especialmente quando a gente fala de saúde mental, desse campo grande campo, né, que a gente tem nomeado, ou desses grandes fenômenos que a gente tem nomeado como efeitos psicossociais do racismo. Tá certo, galera? Pensando em saúde da população negra, eu vou começar com uma pegadinha, eu espero que... Vamos ver como é que vai ser, né? Eu sempre jogo essa. Se a gente está falando de saúde da população negra, a gente está falando especialmente de dois processos. Um que é saúde, e tem um outro que tem a ver com o que descreve a população negra, né? O que descreve a população negra, né? O que caracteriza essa população? Quando a gente fala de população negra, a gente está falando do quê? A que a gente está se referindo? Eu falo que essa pegadinha sempre funciona. Sempre funciona. Do que a gente está falando? Podem falar, a gente pode errar, inclusive. Metade da população brasileira? Isso, a gente está falando de uma porcentagem, mas o que descreve essa metade dessa população? A gente chama ela de população negra, não é? Não tem acesso. Não tem acesso. A saúde, então significa que essa população não tem saúde, não tem acesso, ela passa por um processo. Por que ela passa por um processo particular que tem a ver com exclusão? Do que a gente está falando? E o racismo diz do quê? De raça, né? Então, eu assumi um compromisso político, especialmente porque se vocês forem buscar nos livros que falam de saúde da população negra, na produção sobre saúde da população negra, de modo geral, não tem descrito o que é raça, a gente não sabe do que a gente está falando, a gente fala de racismo até. Mas a gente não sabe muito bem como é que o racismo se formula, como se assenta, e isso tem se mostrado dentro do campo uma armadilha. Eu vou dizer por que a gente vai chegar lá. Então, retomando uma conversa que com certeza a Lia já fez com vocês, mas que eu assumi... Nem todo mundo é aluno da Lia, né? Mas enfim. Então a gente vai difundir para todo mundo e que fica a dica.
eu vou retomar uma coisa que eu tenho assumido como compromisso político, que é sempre dizer o que é raça, né? Então, a raça, ela é uma ideia construída em um certo momento da história da humanidade, que diz fundamentalmente de 4 elementos, algo que eu categorizo em 4 elementos. Isso está no Todorov, né? Primeiro, ela diz que os grupos humanos não são iguais. Então, a raça é uma ideia de diferença e de divisão entre os grupos humanos, né? E como é que eu atesto essa diferença e essa divisão? Eu atesto pela aparência, pela fenotipia. Eu olho e vejo que as pessoas não são iguais. Tem gente que é branca, tem gente que é preta. Tem gente que tem o cabelo de um jeito, tem gente que tem o cabelo de outro, né? E é isso que vai me dizer, então, para esse grupo de pensadores que vai constituindo a ideia de raça, que os grupos humanos são diferentes, né? Então, essa é um pilar fundamental. Se a gente está falando de raça, a gente está falando de uma ideia de que seres humanos não são iguais, né? De que os seres humanos são divididos em grandes grupos, né? O que eu atesto muito facilmente, fenotipicamente. Tem uma segunda questão, é que essa diferença, ela não diz só de uma diferença em si, ela é uma diferença valorativa e hierárquica. Portanto, essa diferença, ela diz que alguns grupos não só são diferentes, mas alguns são superiores, outros inferiores, né? Ela coloca um grupo num lugar hierárquico superior a outro. Quem é o grupo superior na divisão racial? Os brancos. Quem são os grupos inferiores? Os não brancos. Todos os não brancos. Os negros, os índios, os ameríndios, todos esses. Na Austrália, os aborígenes, todos os grupos não brancos são esses que são inferiores nessa divisão que a ideia de raça opera entre os grupos humanos. Então, é isso. Eu não digo só de uma diferença em si, porque diferentes todos nós somos, mas essa diferença está imbuída de um valor que tem a ver com uma superioridade estética, moral, civilizatória, intelectual e uma inferioridade, né? Se a gente está dizendo que a raça diz de uma diferença valorativa, que diz da intelectualidade, que diz de capacidade civilizatória, a gente está dizendo que a raça ela não diz somente de características externas, né? Se a gente entende que um grupo, por ser branco, é mais civilizado e outro menos, então a gente está falando de uma outra característica da raça, que é de um outro pilar em que a ideia de raça se fundamenta, que é uma extensão entre, então, o fenótipo, entre características externas e características internas. Então, a raça, quando a gente fala de raça, a gente não diz só de uma certa aparência, a gente diz de uma certa propensão e de certas qualidades psicológicas. Por exemplo, todo mundo aqui prestou vestibular para estar aqui, né? O que a gente ouve quando está prestando vestibular acerca de um grupo, né? Um grupo que também é racializado, que são os japoneses, que na verdade são brasileiros. O que a gente ouve? Pode falar, gente, que eu sei que todo mundo ouviu. São inteligentes. São inteligentes. Enquanto você dorme, o que o japonês faz? Estuda, fica atento. Na hora de fazer vestibular, mata um japonês. Por quê? A gente não ouviu isso? Quem aqui não ouviu isso? Quem aqui nunca ouviu que baiano é preguiçoso? Que índio é preguiçoso? A gente ouve. Quem aqui nunca ouviu que quem é preto é bom de dançar? Samba. Sabe sambar? Todo mundo aqui já ouviu essa ideia. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de que essas características externas, elas dão certas qualidades e atributos internos também. Isso é um outro pilar da raça. A gente tem ainda um último elemento na condensação que eu faço, que é o fato de que o grupo se sobrepõe ao indivíduo. Porque se eu vejo uma pessoa com características que hoje a gente identifica dentro de um grupo racial, que é oriental, e eu acho que é mais inteligente, eu não sei da história da vida dela, eu não sei se ela estudou ou não para essa prova, isso significa que ela responde pelo lugar do grupo. Eu vejo aquilo e imediatamente, sem nenhuma mediação, eu já entendo que essa pessoa tem certas qualidades e características. O que me diz que o grupo sobrepõe ao indivíduo. O que as pessoas fazem quando vê um preto na rua à noite? Elas recolhem a bolsa, elas atravessam a rua, porque elas acham que ele é o quê? Bandido, né? Então, o que diz o banditismo? É uma qualidade moral, né? Esse grupo está colocado num lugar de inferioridade moral, de modo que eu não sei da vida desse sujeito, eu não sei se ele mora num apartamento que é do lado do meu, né, no prédio. Eu vi ele, eu disse preto, o que eu disse? Perigo, né? Então, é esse tipo de anomalia, de deformação que a raça cria e constituiu, e segue constituindo. E aí acho que a questão muito importante de dizer é que a raça não é só uma ideia que está fundamentada nisso, porque a gente passou por um processo histórico-social que tornou isso, que a priori é uma ideia,
num fato social. Então a gente não está falando de uma ideia, de uma opinião, de uma crença. É assim que a raça nasce, mas a gente tem uma produção e um processo bastante ativo, né, que vai fazer com que essa ideia ela ganhe materialidade, né, a gente vai fazer com que essa ideia ela ganhe o campo social, ela se espraie, ela se rizomatize por toda a sociedade, de modo que hoje não existe nenhuma sociedade no mundo que não seja não somente atravessada pela ideia de raça, mas forjada socialmente, com estruturas sociais que se forjam a partir dessa ideia. Então, exemplos, né? Existe uma divisão. Eu já estou sabendo, eu penso muito, né, em São Paulo, que é a cidade em que eu moro, mas eu já estou sabendo que, por exemplo, aqui, nessa cidade, a gente tem uma divisão entre a ilha e o continente. Eu estou sabendo também que aqui a população preta é em torno de 20%. Ao que me parece é que essa população preta está no continente, não na ilha, majoritariamente. E no morro da ilha. E no morro da ilha. Ah, então. Nos morros. Às vezes não é nem só morro, tem regiões periféricas do norte também, que é onde elas estão nas periferias. É isso. Né? Então, por exemplo, aí a gente está falando de uma estrutura social, de um processo social, que vai fazer com que essa ideia de raça se inscreva na academia, nas políticas, e que vai construindo um certo ordenamento social em que, de fato, hoje eu consigo perceber o negro num lugar, pensando no negro especificamente, num lugar absolutamente subalterno. Né? Se eu fizesse uma leitura absolutamente superficial da realidade, eu, de fato, poderia concluir que quem é preto é bandido, porque quem é a população carcerária do nosso país? Ela é preta. Né? Se eu olho para isso e falo, né? E consigo e faço essa leitura rasa, imediata, eu poderia afirmar, né? Essa população está na periferia, que essa população não está na universidade. Né? Eu poderia até afirmar que, de fato, ela é moralmente, intelectualmente menos desenvolvida. Né? Mas esse é um processo que se constrói. E é disso que a gente fala, então, quando a gente está falando de racismo. Né? A gente não está falando mais só da raça como uma ideia, a gente está fazendo uma transposição, então, disso como uma ideia para algo que tem materialidade no campo social. Né? A gente está falando dessa ideia, junto com um conjunto de políticas, de fatos sociais, com uma certa estruturação de sociedade, então, que colocou e continua colocando o negro num lugar subalterno e os brancos em um lugar de privilégio. Ok? Pensando na perspectiva, né, histórico-social, na psicologia social, o racismo é a materialização, é a operacionalização dessa ideia de raça. Né? Então é isso, é ela objetificada na cultura. Né? E o que a saúde tem a ver com isso? Né? Pensando na saúde, então, eu vou dividir com vocês a perspectiva a partir da qual eu tenho pensado saúde, que também não é todo mundo que pensa assim, e inclusive não é uma perspectiva hegemônica no campo. Hoje em dia, a gente tem de perspectiva hegemônica aquela ideia do biopsicossocial, das determinações, existe determinação social, existe determinação biológica, existe um conjunto de determinações. Essa não é a minha perspectiva como uma psicóloga radicalmente social, que acredita que tudo é social. Que social não é ser pobre, ser rico, social não é morar em tal lugar, em tal lugar. Absolutamente tudo que a gente produz é social, porque a gente é ser social. E a gente é um ser social criado a partir, que se forja a partir da interação entre aquelas instâncias. Universal, particular, singular. Vocês sabem o que é isso quando eu digo de particular, universal, singular? Quem não sabe, levanta a mão. De verdade. Ótimo, que aí a gente dialoga nessa seriedade. Meus alunos sabem. Bacana, os alunos ali sabem. Vamos lá, vamos partilhar então com todo mundo. Quando a gente, vamos pensar na gente como ser humano, que é disso que eu estou falando para pensar a saúde, como é que a gente se forma como sujeito, né? A gente como ser humano, todo mundo, vamos pensar no bebê. Um bebê fala? Não fala, mas ele pode falar. Ele tem essa potencialidade. Por que ela tem essa potencialidade? Todo bebê humano tem essa potencialidade. Porque está no horizonte ontológico da espécie. Tem um conjunto de qualidades que, como espécie, a gente é capaz de desenvolver. Mas, se eu ensinar a minha cachorra a falar, ela fala? Eu posso passar 1000 anos ensinando a minha cachorra, e eu faço isso, gente, eu tento. Falo, Frida, eu trato ela como se fosse gente, na rua conversando com ela, mas ela não fala. Ela não aprendeu nesses 4 anos comigo, ao que parece não vai aprender, nenhum cachorro fala, né? Veja bem, agora se eu ensinar um bebê, eu sei que um dia ele vai aprender a falar. Não é um papagaio, ele repete, né? Mas ele não fala. O João de Barro, ele faz casa. Mas a casa que o João de Barro faz hoje é por determinação genética. É a mesma que ele fazia 1000 anos atrás,
né? Agora, a gente que é ser humano, a gente tem esse horizonte ontológico da espécie, uma potencialidade que é biológica, que é social e que é assim que é construída, que faz com que a gente desenvolva certas potências. Mas por que a gente não é igual ao João de Barro? Porque o João de Barro faz a mesma casa e a gente não faz a mesma casa. Porque a gente não tem só essa instância que nos constitui. A gente tem também uma outra instância que nos constitui, que é essa que diz do nosso laço social, do nosso lugar na sociedade. Então, do nosso lastro no mundo. Essa é a instância que a gente chama de particular e que também nos forja, né? Então, quando a gente está falando de particular, dessa instância, ou de particularidades que nos constituem, a gente está falando desses lugares macro-sociais que a gente ocupa e que nos ocupam. Por exemplo, do que a gente está falando hoje aqui? Raça. Uma particularidade. É igual ser preto ou ser branco no mundo que é esquadrinhado pela ideia de raça? Não. As oportunidades são as mesmas? Não. O desenvolvimento vai ser o mesmo? Não. O acesso a direito é o mesmo? Não é. É igual ser mulher e ser homem na nossa sociedade, que é sexista, que é patriarcal, que é machista? É igual? A gente trata igual um menino ou uma menina? Desde que nasce, a gente não trata de maneira igual, né? É igual ser pobre e ser rico? É muito diferente, é fundamentalmente ser pobre e ser rico numa sociedade capitalista. Porque é isso que o capital faz. Ele descreve a um grupo particular toda a produção que a humanidade inteira construiu, né? Portanto, tem só um grupo que é beneficiário daquilo que todo mundo produz socialmente, o que significa que o desenvolvimento para certos grupos, que têm certos acessos, vai ser diferente do que para outros, né? A raça, o gênero, onde a gente nasceu, é a mesma coisa nascer no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul? Não é a mesma coisa. São esses lugares, então, que a gente constitui como particularidade, né? Porém, nem todo mundo também que nasceu no Rio Grande do Sul é igual. Nem todo mundo que é preto é igual, né? Portanto, a gente tem uma outra instância ainda de mediação que nos constitui, né? Que é o singular. O singular, ele diz dessa história irrepetível de cada um. Então, é essa instância que dá pra gente essa noção que a gente tem que é de subjetividade, né, que é daquilo que é muito nosso e que é irrepetível na história de cada sujeito humano, né? Vou tentar fazer... Eu dou sempre um exemplo para fazer essa dialética entre o particular e o singular. Então, o singular é a instância do sentido íntimo, desse sentido que é só nosso. É na instância do particular, que é essa do social, desses macro lugares sociais, em que está o particular. Se a gente pensar, e é lá que está o significado das coisas. Se a gente pensar, por exemplo, vou dizer aqui o que é pão. Todo mundo que sabe o que é pão. O que é pão? Um alimento, uma massa de farinha com sal que vai no forno. Todo mundo aqui consegue na padaria, se pedir um pão. Alguém já aconteceu de chegar na padaria, eu quero um pão, e alguém trazer um sonho? Não, todo mundo sabe que é um pão, né? Isso é um pão. Porém, se eu pergunto para alguém ali no fundo, viu, o que vem pão na sua cabeça? Aí a pessoa vai me dizer, pão me lembra da minha avó, porque na casa dela, toda vez que eu ia embora da escola, eu passava na casa da minha avó, e a minha avó fazia um pão, e aí esse pão a gente passava manteiga, e a casa toda ficava cheirando pão. Esse pão é o pão do singular. Esse pão tem um sentido, né, que se constrói a partir desse significado social, mas que é o pão só dessa pessoa. Nenhuma pessoa tem esse pão. Esse pão é só dela, né? Por que eu estou falando isso? A gente vai entender um pouquinho mais pra frente, né? Porque a gente precisa entender bem o que é singular, o que é particular, o que é universal, para poder entender a raça. E essa chave de interpretação, a gente pode pensar, e as intersecções de saúde de raça, a gente pode pensar, por exemplo, a raça, né? A raça como essa ideia de extensão entre o externo e o interno, a raça como essa ideia de que o grupo sobrepõe o indivíduo, como essa ideia de superioridade e inferioridade, ela está em qualquer lugar do mundo. Porém, a gente sabe que nos Estados Unidos, a aparência importa um pouquinho menos, porque lá a ideia que pegou foi uma ideia de origem. Portanto, se você é mais branco, é mais claro, tanto faz, é todo mundo preto, né? Você foi contaminado por esse sangue que é negro, se você tem essa gota, isso já te coloca dentro daquele grupo racial. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma ideia de raça que está muito calcada na aparência, na fenotipia. Então, veja bem, como a gente tem a raça como esse lugar universal, mas a gente tem certas particularidades, né? Lá nos Estados Unidos tem uma ideia que pega mais para um lado, aqui ela pega mais para o outro. Deu para entender o que é particular, o que é singular, o
que é o sentido e o significado na construção da gente como sujeito e das coisas do mundo. Ok? A gente vai retomar isso. E é nesse sentido também que eu tenho pensado a saúde, né? Então, a partir dessas chaves, e a saúde, nesse sentido, como um processo humano, ela vai ter a ver com um processo que os antropólogos do campo da saúde, os sociólogos têm chamado de embodiment, que é uma espécie de corporificação, né? Tem a ver, então, com a manifestação corporal, né, individual ou coletiva, das condições sociais de existência das pessoas humanas, né? A saúde tem a ver com essas manifestações, então, corporais, com a síntese dessas manifestações, dessas múltiplas determinações sociais, né? Então, como é que eu sou, onde é que eu vivo, como é que isso se configura em mim a partir dessas instâncias e como isso se manifesta na minha existência, né, corporalmente. É isso que eu tenho nomeado como saúde, a partir da psicologia social, da leitura da antropologia da saúde, da sociologia da saúde. E a partir daí, então, que a gente vai começar a entender de onde é que vem essa ideia de que o racismo adoece. É aí que a gente vai começar a pensar especificamente no processo de adoecimento. Porque se a gente está dizendo que essa população é subalternizada, que a vida inteira, né, a partir de um longo período histórico, ela tem sido submetida a uma condição de aviltamento, de exclusão, de não direito, né? Se essa instância do particular vai dizendo, construindo um lugar social, que é o do bandido, que é o do animal, que é o da sexualidade bruta, né? Eu estou dizendo de uma população inteira que é excluída das zonas de direitos, né? Que é constantemente violentada. Isso se incorpora, se corporifica, né? E vejam, acho que tem uma coisa que é muito fundamental, né, da gente pensar racismo. Não sei se para vocês está evidente, né, mas é isso. Não existe absolutamente nada que não seja esquadrinhado por essa ideia de raça. Não existe nenhum sistema social. Aqui na universidade os negros estão de fora, na favela os negros estão dentro, na cadeia eles... Entendem? Então a gente está falando de uma ideia muito radical. É muito óbvio que isso vai ter efeitos na vida das pessoas. E aí eu queria dividir com vocês alguns dados que a gente tem no campo da saúde. Tem alguém aqui que está mais próximo do campo da saúde? Ótimo. Quais são os dados que a gente tem, que o campo da saúde dá para a gente sobre a saúde da população negra, sobre a condição de saúde das pessoas pretas? É extremamente precário, não se faz essa estratificação. Parece que não existe isso, que a população negra ela não adoece mais, não se faz essa análise. Mas a gente melhorou um pouquinho, não melhorou? A gente deu um passinho adiante nisso, não deu? Aqui no município não tem quesito raça cor na saúde. Ah, mas a gente tem os dados do Ministério geral. Isso chega Só um a outra detalhe, que coisa. é por município, né? Os municípios aderem ou não ao quesito raça cor na saúde. Mais ou menos. Não, porque assim, por exemplo, a gente tem alguns sistemas, por exemplo, por exemplo, a gente tem o Sinan, Sinai, a gente tem o sistema de notificação de nascidos vivos, de nascidos mortos. Não se morre, não se nasce sem ter identificado a cor. Então, isso é universal, não tem absolutamente nenhum lugar do Brasil que não nasça sem ter a declaração da raça e da cor, né? Então, isso abrange todo mundo. E isso já é muita coisa. Porque, por exemplo, quem é que morre? Quem é o grupo que mais morre nascido vivo? A gente tem, né, nascido vivo, assim, a gente tem esse período de algumas horas. Morreu depois de algumas horas, a gente entende como um tipo de morte específica, né? Quem é o grupo que mais morre? São os negros. Quem é o grupo de mães que mais morre em situação de parto? São as mulheres negras. Então, só de a gente pensar isso. Quem é o grupo que morre mais cedo no Brasil? São os negros. Isso eu já estou falando só o que a gente pode abstrair desse dado que é universal e que esse tem no Brasil inteiro. Não tem ninguém que nasça sem ter a raça declarada, nem alguém que pare sem a raça declarada. E aí você declara também a raça da mãe, né? Nascido viu a mãe de que raça, cor. Mas a gente tem uma série de dados, com o puérpero, com o envelhecimento, com o nascimento, relacionados a todas as fases e ciclos de vida dos seres humanos, a todos os processos de saúde. Quem ocupa os piores índices e lugares? Os pretos. Isso aí, gente, vocês podem achar procurando no banco de dados lá do DataSUS. A gente tem um site que ele faz essa estratificação por gênero, por região. A gente consegue montar esse gráfico facilmente. Não muito facilmente, mas facilmente. Eu coloco lá o dado que eu quero saber. Então, quem tem mais diabetes? Eu escolho o tipo da doença.
Aí eu coloco lá por grupo, por região, e ele vai me dando assim esses dados, vai produzindo os gráficos. Tem um dado em saúde em que a população negra tem uma condição de saúde, apresenta um dado que é melhor. Quem arrisca dizer? O pessoal do campo da saúde, que sabe quais são os tipos de classificação, tem um tipo específico de doença que a população negra não tem, e que tem nesse sentido um índice melhor do que a população branca. Osteoporose. Não. Demência. População negra não demencia. Por quê? Não chega na idade. Não pode Não, não, Eu não sabia. Olha, Eu não sabia, eu fui respondendo tipo de vocês me ouviram. não tem problema, vamos lá. Por que a população negra não demencia? Porque não chega na idade, porque não envelhece, porque essa população morreu antes. Né? Essa é a radicalidade do racismo, no modo como ele opera e afeta a saúde das pessoas e opera no campo da saúde. A gente não envelhece, a gente morreu antes. Lá em São Paulo, a gente tem uma expectativa de vida no bairro mais preto, que ela é 20 anos mais baixa do que no bairro mais branco. 20 anos, gente. São 20 anos de diferença. Né? Não é pouca coisa. Né? Então, o racismo determina a nossa vida desde que a gente nasce, até o modo como a gente vive e o modo como a gente morre. Né? Inclusive é isso, a gente não morre de demência, a gente morre do quê? A gente morre de bala. É isso. Né? Então, vejam bem que tem um intercruzamento nesse sentido, no modo como o racismo determina a vida e a saúde das pessoas, que dialetiza as instâncias estrutural e institucional. Então, já falamos um pouquinho, né, de como o racismo está espraiado e ele determina o modo como a gente vive, vive no bairro mais longe, ganha menos com a mesma formação, então vai trabalhar mais, enfim. E isso vai constituindo a nossa saúde, porque a saúde é isso, é a corporificação dessas questões, né, sociais. Mas a gente também tem uma via, que é quando alguém consegue fazer algum furo e se mantém em alguma medida saudável, né, a gente encontra o quê? O racismo institucional. Então, essas instâncias estrutural e institucional, elas estão absolutamente imbricadas. Porque a gente pensando no campo da saúde, quem adoeceu estruturalmente é porque teve que lidar com o racismo institucional das outras instituições que não a saúde. Então, com o racismo institucional que está colocado no campo geográfico, no campo do trabalho, que está colocado em outros campos sociais, né? E aí, quando a pessoa sobrevive a isso, ela chega pra gente no SUS, né? Ou fora do SUS, e o que a gente faz? A gente exclui de modo que essa pessoa adoece. Eu vou dar um exemplo emblemático do meu trabalho sobre isso. Eu fiz o mestrado entre 2015 e 2017, defendi em 2017, e aí eu perguntava para profissionais de saúde, me conte de uma pessoa negra que você tenha atendido, que tenha te marcado ou na última semana. Foi essa a pergunta, né? E não, né, não coincidentemente, só apareceram casos de racismo. Eu não perguntei, né, especialmente de casos, essa era a minha primeira pergunta, essa era a pergunta. Eu não perguntei de racismo, eu não usei a palavra racismo no trabalho, porque eu sabia que todo mundo ia sair correndo, né? Não usei, mas tenho te orientado para fazer as entrevistas com a Mia, então não usei essa palavra. E aí, é isso que aparece nos relatos. E aí tem um relato bastante chocante, que é de um jovem de 18 anos, e ela está contando dessa família, uma família que marcou, uma história que marcou. E é um jovem de 18 anos, que ele chega se queixando de que ele tem insônia. E aí, quando ela começa a conversar com a enfermeira, que acolhe, ela começa a perceber que ele não está bem, e ele fala, eu estou meio mal, eu não tenho me sentido bem, inclusive usei muitas drogas nos últimos dias, mas eu nunca tinha usado, misturou lança com maconha, mas eu nunca tinha usado, é porque realmente eu não estou bem, eu não me sinto bem, eu tenho me sentido triste, e fala dessa insônia, e ela começa a perceber, conversando com ele, essa função do acolhimento, né, a gente poderia ir além daquela queixa, né, superficial, além do enunciado, né, ela começa a perceber que esse moço pode estar deprimido. E aí, imediatamente, muito atenta, o que ela faz? Ela pede o suporte matricial. No SUS, a gente tem uma ferramenta que é pedir o apoio de um profissional especializado, seja da saúde mental, seja de outro, para que ele possa orientar a gente num caso que parece complicado ou que a gente não tem tantas ferramentas. A gente tem, inclusive, um equipamento para isso, que é o NASP, né? E aí, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que são equipes volantes que rodam pelas UBS e vão oferecer esse apoio. Né? Elas podem atender junto, podem fazer curso, palestra, podem ir junto para o território, implementar dispositivos de cuidado nas UBS, que são as unidades básicas. Então, essa enfermeira convoca essa psicóloga que fala, mas é fulano, é para fulano? E ela fala, é para fulano.
E aí ela fala, você já reparou como ele é sedutor? Esse é o primeiro comentário que ela faz, a psicóloga. Enfim, elas atendem juntas, né? E aí, ao final desse atendimento, a psicóloga disse para ela, olha, bacana, né? Rolou aqui esse matriciamento, mas eu não vou poder atender ele, porque ele é muito sedutor. Você já reparou como ele é bonito? E aí isso pode dar complicação para a psicóloga se envolve muito com o paciente, a gente tem uma relação que é muito próxima, isso pode não ser bacana, então eu não vou assumir esse caso. A psicóloga não atende. E aí ela pede auxílio da psiquiatra. E a psiquiatra fala, é fulano, é tal família? Ok, é tal família. O que está acontecendo? Ela fala, olha, eu acho que ele está deprimido, ele chegou relatando isso, disse que está com insônia, ele disse também que fez uso de muitas drogas, e ela diz, eu não atendo drogado. Eu não vou atender esse rapaz. E aí ela não atende. E aí a equipe, esse caso, a enfermeira leva o caso para a reunião de equipe, para que se discuta. E aí o que acontece na reunião de equipe? Eles resolvem encaminhar para o CAPS. Eles chegam no CAPS AD e falam, mas esse rapaz está deprimido, né? Usou droga uma vez na vida, 2 talvez. Não. Tem outro detalhe importante, a psiquiatra, mais um detalhe, a psiquiatra não fala só que ela não vai atender porque ela não atende drogado. Ela fala assim, ele fala pra você que só usou uma vez, mas ele tá mentindo, é mentira. É mentira. Se ele usou, ele sabe onde tem, ele sabe onde comprar. Drogado, eu não atendo drogado, tem isso, mentiroso, né? Além do sedutor. E aí ele vai pro CAPS, bate e volta. E o CAPS fala, não, né? Ele ainda vai pro CAPS adulto. Ele vai pro CAPS AD e todo mundo fala, ele não é drogado, ainda vai pro CAPS adulto que diz, primeiro, que esse é um caso simples que o UBS pode resolver, né? Segundo, porque ele é drogado, a gente não vai atender. E o que acontece? Depois de 5 anos, ele se suicida. Não à toa, esse caso foi marcante, né? Porque não é compreensível, em medida alguma, que uma pessoa chegue com insônia no UBS, insônia, dizendo que usou droga uma vez na vida porque está triste, e morra de suicídio. Não tem nada que justifique isso. Só o racismo pode explicar uma história como essa no campo da saúde. Todo mundo que está na saúde sabe que insônia é o primeiro sintoma de um caso de uma pessoa que está deprimida. É muito incipiente. A depressão é uma doença absolutamente tratável. E as pessoas saram dela. Né? Não tem cabimento. Nada justifica um desdobramento para essa história que não que esse sujeito tenha sido adscrito dentro de 2 categorias que são raciais. O sedutor, a outra, o mentiroso. Né? Se a gente não estuda a raça, não sabe que a raça é essa ideia de que a pessoa responde por um lugar psicológico, por um lugar que é o da imoralidade, a gente não vai entender que quando essa pessoa está dizendo que ele é mentiroso, ela está falando de uma construção racial. Né? Eu dou esse exemplo que é bastante chocante mesmo, que eu acho importante que a gente possa entender o quanto essa construção social, ela é cotidiana na nossa vida, ela é presente e ela se presentifica todo dia na nossa ação. Muitas vezes sem que a gente se dê conta, né? O que o meu trabalho vai identificar é que, de modo geral, existem 4 mecanismos que operam na atuação, no modo como a gente opera a saúde dessas pessoas. É a negação. Então, tem caso de uma criança que sofre bullying na escola, bullying, ela é chamada de macaca. E aí, o que a médica da família faz no dia da reunião? Ela fala, o que é isso? Racismo não existe, isso não existe, todo mundo aqui nesse bairro é preto. Negação, ela nega o fenômeno. Esse caso não tem desdobramento. A gente tem casos de recusa ativa, então um jovem que tem um transtorno mental grave, ele é esquizofrênico, e aí ele se recusa a tomar a injeção com qualquer profissional que não seja aquele com quem ele na UBS se identificou. E aí um dia falta a medicação na UBS, ele vai para o serviço especializado tomar a injeção, meio a contragosto, e o médico diz, já que ele não quer, eu não vou dar injeção. A pessoa está em surto. Ele fala, eu não posso ferir a autonomia do paciente. Para uma pessoa que não tem o juízo preservado. Então, ele se recusa a intervir nesse caso. E a gente também tem casos como omissão e negligência. Esses são os 4 desdobramentos que se dão na história das pessoas pretas. Tem eu não sei se eu tenho tempo. Não tenho tempo. Tem um bastante interessante que a gente pode conversar depois, que é um caso de racismo reverso, que eu nomeei racismo reverso no meu trabalho. A gente vai depois falar sobre isso. Porque é também uma forma de como as pessoas negras adoecem, a partir do racismo reverso. A gente vai chegar lá, depois eu falo disso, tá? É só para eu prosseguir. Dito isso, se a gente está falando que essa população é a população que mais tem diabetes, hipertensão, é a que morre mais jovem, é a população que, para coisas que não são doença como parto, é a que
então, assim, né, de desdobramento de causas evitáveis, é a que mais morre. Eu estou falando que, de fato, o racismo tem impactos na saúde, inquestionável. E aí, como em alguns lugares a gente não está tão atrás como aqui, em alguns lugares a gente conseguiu produzir um pouquinho mais, avançar nesse debate sobre saúde da população negra, sobre saúde mental, a gente chegou a uma seguinte afirmação: o racismo adoece. E no campo da saúde mental, o que quer dizer que o racismo adoece? É dizer que os negros vão desenvolver depressão, quadros de ansiedade, vão ter surtos psicóticos, um sentimento de baixa autoestima e de inadequação quase que perenes, né? Ansiedades em diversos graus, enfim. Então a gente tem um desdobramento para esse campo, e para isso que a gente verifica de maneira pragmática na vida, o racismo tem impactos negativos sobre a saúde. No campo da saúde mental, a gente se apropria e começa a afirmar que então o racismo adoece. E racismo adoecer é igual o quê? É igual: preto vai ter depressão em algum momento da vida, preto vai ter um episódio psicótico, vai surtar, vai ter depressão, vai ter sentimento de autoestima baixa. E é aí, então, que aí eu começo a discordar. E é aí, então, que tem um pouco da leitura também que eu vou fazendo, que a gente vai resgatar a partir dessa ideia dialética entre universal, singular, particular. E aí a gente vai se dar conta por que essa fala de que necessariamente os pretos vão adoecer da cabeça e ter depressão é uma ideia muito incômoda, né? Então, é uma perspectiva que tem se construído na saúde, de pensar os efeitos psicossociais do racismo, absolutamente embasada na linguagem, mas não só na linguagem, né? Na epistemologia, né? Numa nosologia médica, psiquiátrica, uma perspectiva política, né? Que entende os fenômenos de saúde, né? Como se não fossem fenômenos sociais, né? Como se a gente estivesse num campo que é à parte, né? Que parte de uma certa particularização, né? Individualização. Então, você não tem uma boa autoestima, você adoece, olha que mal para você, né, camarada? E aí você descola, coloca isso como um fenômeno de saúde que está absolutamente descolado dos fenômenos sociais, porque é aquilo que eu estava falando. Aí a gente fala de racismo sem falar de raça, sem falar como a raça se constitui, sem falar como a raça opera, de modo que o que a gente vai chegar é essa ideia de que preto adoece porque preto adoece. Né? A gente vai chegar a afirmações bizarras, como do tipo, tem no caderno de saúde da população negra, no caderno ministerial, que a gente tem particularidades genéticas. Né? Uma ideia que já está desconstruída, que já foi superada, já há um século, basicamente. E está lá afirmado. Né? Tem no meu trabalho, essa mesma enfermeira que conta o caso desse jovem que se suicida, eu pergunto para ela: você percebe diferença na saúde das pessoas pretas e brancas? Ela fala: eu percebo, né, Mônica? Tem essa coisa aí da hipertensão, mas é porque a artéria de preto é mais grossa. E assim também, a gente sabe que, por exemplo, preto vai melhor na natação. Não, preto vai melhor no atletismo. Por quê? Porque o osso é mais pesado. Aí ele não vai bem na natação, mas é mais forte, então ele corre mais, por isso que é bom no atletismo. Mas, por exemplo, branco é bom na natação porque o osso é mais leve, então flutua. Vejam, né? Olha só, uma ideia de raça lá do século XIX, da raça como uma construção biológica, e que ela traz hoje para a prática dela como enfermeira. Né? E se a gente for pensar, o modo como a gente vem construindo a saúde da população negra, como algo que é isso, a hipertensão é típica dessa população, tem a anemia falciforme que é genética, sinceramente, não é muito diferente. É isso que a gente tem afirmado. Né? E aí, isso se traduz na nossa prática em saúde, né? Como uma busca e um reforçamento por aparatos médicos, por pesquisas do campo biológico. Vamos fazer remédio de hipertensão, porque a população preta não responde a esse remédio. Vamos fazer um outro remédio. A gente precisa desenvolver pesquisa que dê remédios que respondam a isso, né? A gente tem tido, por exemplo, né, uma busca absolutamente grande por aparatos de saúde mental. Todo mundo que é preto tem que fazer psicólogo, tem que fazer análise, tem que fazer terapia. Eu, nesse momento, sou uma psicóloga clínica e discordo dessa ideia. Né? E aí tem um incremento, por exemplo, acho que as universidades, por exemplo, começar a pipocar esses programas de enfrentamento, que colocam um psicólogo, um psiquiatra, porque tem que atender essa população preta na universidade, que está adoecida, e que tem depressão, e que não enfrenta, não tem conseguido lidar com as adversidades. E eu não estou dizendo que isso é mentira, eu estou debatendo o desdobramento, à medida que a gente tem adotado,
para fazer o enfrentamento dessa condição psicossocial a que a gente está, de fato, submetido. Enfim, estamos falando de um processo de medicalização do racismo. É isso. Como é que se resolve o racismo? Dando remédio, levando no médico e dando psicoterapia. Aparato médico. Né? A má notícia, gente, é que não vai funcionar. Não vai resolver. Pode colocar 20 núcleos de psicoterapia, de psicólogo nas universidades, com um monte de psicólogo preto. Pode todo mundo fazer análise, terapia, né? Pode colocar um monte de médico, pode fazer um monte de programa institucional no campo da saúde para aumentar. Pode começar a fomentar pesquisa que vai descobrir um remédio, que vai ajudar a responder melhor na hipertensão. Não vai ajudar. Não vai resolver. Por quê? Porque o racismo é uma construção social. E é nesse lugar que a gente embate. O que a gente faz para combater o racismo? A gente dá remédio? Não, a gente não dá remédio. A gente dá psicoterapia? Não, a gente não dá psicoterapia. A gente dá análise? Não, a gente não dá análise. A gente faz pesquisa? Não, a gente não faz pesquisa para desenvolver um remédio. A gente organiza a luta. É isso que a gente faz para combater o racismo. E é isso que a gente vai fazer se a gente quiser pensar uma saúde da população negra efetivamente com resultados em longo prazo. Né? O campo da saúde, infelizmente, não pode dar respostas. Né? Esse tipo de desdobramento é uma falsa superação. Né? É uma disputa que eu, pessoalmente, não vou fazer. Né? Uma disputa que entende que parte do pressuposto de que a biologia, né, que retoma o lugar biológico da raça, em que a biologia ela aparece como um lugar que supera a condição social a que todo mundo está submetido. Reforça o aparato médico, que foi um dos principais responsáveis, a medicina como um sistema, pela criação do negro como um tipo. Né? O aparato médico, que hoje é o que vai na Cracolândia, lá em São Paulo, e diz, drogado, tem que prender. Né? É isso que a gente está reforçando. Né? Quando a gente fala que a gente tem que desenvolver pesquisa, remédio, etc. Essa é uma notícia. Mas a gente também tem boas notícias, a gente também tem lugares positivos em que se afirmar. Né? Eu acho que o primeiro deles me parece a dialética. Né? Primeiro, que nem todo mundo que é preto vai adoecer da cabeça. Né? Porque se a gente entende que o racismo adoece como uma verdade absoluta, necessariamente a gente vai afirmar que todo mundo que é preto vai adoecer, porque o racismo é a única coisa que unifica as pessoas pretas. O racismo unifica todo mundo que é preto. Preto é tudo diferente. Fala diferente, tem religião diferente, come diferente, vive em um lugar diferente, gosta de coisas diferentes. Um gosta de jazz, um gosta de samba, um gosta de sertanejo. Tem gente que vai bater tambor, tem gente que vai no culto evangélico, na neopentecostal. É isso. Só o que unifica os negros é que a gente sofre racismo. Se a gente afirma que o racismo adoece, a gente automaticamente está afirmando que todo mundo vai ter depressão. Não é todo mundo que vai ter depressão, por quê? Porque a raça, como essa instância que está no social, viva e ativa, ela é tensionada, de modo que não somente eu tenho essa raça que foi criada, né, e que é todo dia reinventada e reiterada, mas eu também tenho a raça do Ileaie, que diz que nós somos crioulo doido, bem legal, temos cabelo duro, black power. A gente tem um monte de outras raças, né, que vão dizer pra gente, por exemplo, que ser preto não é tão ruim assim, que a gente construiu cultura, que a gente construiu arte, que a gente construiu resistência, né? Sobretudo, a gente não tem só a raça como instância de mediação, né? A gente tem outras instâncias. Então, a gente, às vezes, tem a raça lá do nosso lado, mas a gente tem também, às vezes, um lugar de gênero, por exemplo, que nos coloca num outro lugar social. Quem é homem sabe que, às vezes, o patriarcado dá ali né? Dá uma vantagem. A gente sabe que ser preto e ser rico é diferente. As pessoas pretas sabem o que é, por exemplo, ter uma mãe porreta na vida, que diz que você era bonito, que você era bacana, que valorizou o que você fez. Isso vai fazer com que, né, como fenômeno complexo, que a raça não possa ser uma reprodução imediata na gente, no modo como ela está colocada na sociedade. Não só é por isso, por essa função dialética, né, que é própria do humano, que é própria dos sistemas sociais, que a gente não vai necessariamente adoecer, como pelo fato de que a gente criou resistência. Né? A gente criou mecanismos para lidar com isso, a gente criou mecanismos para lidar com a açoite, a gente resistiu a isso, a gente segue resistindo. Né? Não era para a gente estar aqui. O projeto de eugenia era um projeto de eliminação de gente preta, era para todo mundo ser branco, bem lourinho, e a gente está aqui. Né? A gente está aqui, vivão, meio mal, mas a gente está vivo. E aí eu queria retomar uma frase que a Cris citou ontem, um poema da Tatiana Nascimento,
né? Como é que é? A gente se vinga. Como é? Vozes negras. Vozes Negras também, mas ela também citou. A gente se vinga, que nem semente daninha, a gente sobrevive. E a gente sobrevive mesmo, de verdade, né? A gente criou o jongo, o samba, a capoeira, a gente criou o quilombo, a gente criou a guerrilha, né? E é isso que sustenta a gente aqui. Por fim, eu queria ler, não à toa, quando a gente chegou, estava passando um clipe do Emicida, porque me parece que ele foi a pessoa que melhor sintetizou essa ideia que eu estou trazendo para vocês, que é da contradição, que é da dialética, que é do adoece sim, mas a gente precisa pensar como destruir isso, e adoece sim, mas a gente também sobrevive. Tem algum momento na música Amarelo em que ele vai dizer, eu vou ler isso para vocês. Vamos lá. Um trechinho da música em que ele diz, estou acabando, tá? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, ou melhor, figurantes, que nem deveriam estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que eu vivi. A gente também viveu coisa boa, gente. Né? Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Enfim, a minha fala, acho que sobretudo, é um chamado à resistência, que a gente se aquilombe, que a gente esteja junto e que a gente possa atuar no campo da saúde por uma perspectiva imbatível de fato, que tem a ver com desmantelar o racismo, né? E não com tapear, e não com medicalizar, porque não é assim que isso vai se resolver. A nossa tarefa é árdua, a gente está todo dia no embate, construindo a raça, mas a gente também tem que estar na trincheira para tentar destruir. Eu acho que é esse que é o chamado, para que a gente possa pensar isso de maneira radical, né? E seguir junto, porque sozinho não se faz isso. Então sigamos, boa sorte para todos nós, né? Contem comigo que a gente possa estar junto nessa trincheira e sigamos até a vitória. Muito obrigada, gente.